Existe um tipo de filme que Hollywood ama fazer. Um filme onde o sistema destrói uma pessoa, mas no final a culpa parece nunca ser do sistema. E tudo por culpa sua! Ai! E tudo por culpa sua! Ai! E tudo por culpa sua! Ai! E poucos filmes fizeram isso de maneira tão eficiente quanto A Procura da Felicidade, dirigido por Gabriele Muccino. Estrelado por Will Smith e seu filho Jaden Smith, o filme emocionou milhões de pessoas. E claro, emocionalmente ele funciona. Você torce pelo protagonista, você sofre com ele, você quer que ele consiga vencer. Mas aqui vem a pergunta importante: vencer o que exatamente? Porque quanto mais você analisa o filme politicamente, mais percebe uma coisa perturbadora. O capitalismo destrói a vida do personagem do começo ao fim, mas o filme transforma isso numa prova moral. Eu não te perguntei! Ninguém te perguntou! Se você fracassa, a culpa é sua. Se você vencer, parabéns, você mereceu. E se milhões continuam pobres? Bom, talvez eles não tenham corrido o suficiente atrás do sonho. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve aí no canal e, se possível, nos ajude com o apoio para que a gente continue realizando esse trabalho. Porque aqui a gente assiste Hollywood sem anestesia ideológica. A Procura da Felicidade é baseado na história real de Chris Gardner, um vendedor falido que tenta sobreviver enquanto cria sozinho um filho pequeno. O filme acompanha sua jornada extrema: despejo, fome, humilhação, precarização, falta de moradia, exploração no trabalho. Até aqui tudo bem. O problema é o que o filme faz com isso. Porque repara numa coisa importante: o capitalismo aparece como cenário, nunca como culpado. Chris trabalha absurdamente, Chris se sacrifica, Chris dorme em banheiro público, Chris é explorado por uma empresa que utiliza estagiários sem remuneração adequada. Mas o filme nunca questiona estruturalmente esse sistema. Pelo contrário, o sistema aparece como justo. Difícil, mas justo. A lógica do filme é quase religiosa. Sofra, humilhe-se, aceite tudo, trabalhe até o limite psicológico e talvez o capitalismo permita que você sobreviva. E aqui está o truque ideológico mais poderoso do filme. A pobreza deixa de ser um problema coletivo e vira um teste individual de caráter. Chris não está pobre porque existe desigualdade estrutural, especulação imobiliária, desemprego, racismo estrutural, concentração de riqueza. Não. O filme sugere constantemente que o sucesso depende de persistência, esforço, atitude e mérito. Como se milhões de trabalhadores explorados simplesmente não estivessem tentando o suficiente. O mais impressionante é como o filme transforma exploração em inspiração. Chris disputa uma vaga numa corretora, mas repara na perversidade. Dezenas trabalham, apenas um vence. O filme apresenta isso como meritocracia, mas isso é literalmente um mecanismo brutal de competição capitalista. Os trabalhadores são colocados uns contra os outros, enquanto a empresa lucra em cima do desespero coletivo. E mesmo assim, o filme filma tudo com música emocionante. Hollywood tem uma habilidade quase mágica: transformar sofrimento social em espetáculo motivacional. A cena do banheiro da estação é perfeita para entender isso. Ela é devastadora, você chora, você sente a dor. Mas perceba, a indignação nunca se transforma em consciência política. O espectador não sai pensando: ninguém deveria viver assim, moradia deveria ser direito, isso é violência social. O espectador, na verdade, sai pensando: nunca desista dos seus sonhos. Percebe como isso é ideologicamente eficiente? A estrutura desaparece, a luta coletiva desaparece, a política desaparece. Sobra apenas o indivíduo contra o mundo. E isso é a essência do neoliberalismo. O filme vem de uma das fantasias centrais dos Estados Unidos, o sonho americano. A ideia de que qualquer pessoa pode vencer se trabalhar duro. Mas existe uma pergunta simples que destrói essa narrativa. Se o sistema funciona, por que milhões trabalham duro a vida inteira e continuam pobres?
porque o capitalismo não funciona como elevador social universal. Ele precisa da desigualdade, precisa da precarização, precisa do exército de trabalhadores desesperados. Chris Gardner vira exceção, e Hollywood ama exceções, porque exceções servem para esconder a regra. É tipo mostrar um vencedor da loteria como prova de que o cassino é justo. E o mais curioso, o filme trata o mercado financeiro quase como espaço sagrado, o topo da realização humana. Chris não encontra felicidade na solidariedade, na comunidade, na organização popular, na transformação social. Não, a felicidade chega quando ele consegue entrar no coração do capitalismo financeiro. Ou seja, o sistema que destruiu sua vida vira também o sistema que o salva. Essa é a mágica ideológica de Hollywood. Isso significa que o filme é mal feito? Não. Will Smith está excelente. O filme é emocionalmente poderoso. A direção funciona. E talvez aí esteja justamente o perigo. As propagandas mais eficientes não parecem propaganda. Elas parecem histórias humanas. A Procura da Felicidade pega uma tragédia social coletiva e transforma tudo numa jornada de superação individual. Como se pobreza fosse falta de mindset. Como se o capitalismo fosse duro, mas moralmente correto. E no final, quando Chris consegue finalmente um emprego, o espectador chora de alívio. Mas talvez a pergunta certa fosse outra. Por que alguém precisou passar por tudo isso simplesmente para poder sobreviver? Porque enquanto Hollywood vender sofrimento como motivação, o sistema continuará parecendo inevitável. E talvez o verdadeiro final feliz não seja o homem escapar da pobreza sozinho, mas um mundo onde ninguém precise passar por isso. Então comenta aqui embaixo, qual outro filme liberal ou meritocrático você quer ver desmontado aqui no nosso canal? Porque quando o cinema transforma a exploração em inspiração, alguém precisa acender a luz da sala. Então é isso. Até a próxima, camaradas.